sem mais delongas, né, vamos lá, continuar vamos aqui, lá. já que o Roberto chegou, e é um momento muito especial para a gente ter essa sessão de encerramento com o Roberto, né? O Roberto, ele é um patrimônio da análise do comportamento, da psicologia em geral, né? É um cara que formou muita gente, publica muito. Eu leio o Roberto desde a graduação, li no mestrado, doutorado, estou lendo até hoje, né? Então, é um tesouro enorme para a gente poder ouvir um comentário teu, né? Uma opinião sobre nesse momento todo, né? Então, sem mais delongas, não vou ler o teu currículo, porque todo mundo conhece, todo mundo já sabe, né? Tá bom. Então, a gente pode ir para o que interessa, que é te ouvir. Então, muito obrigado, Roberto, por estar aqui com a gente. É um grande prazer e a palavra é sua. Tá bom. Você me deixa partilhar a tela? Você me faz host? Com certeza. Se você só clicar no share screen, que já está? Cadê? Acho que já tô. Prontinho, apareceu. Bom, gente. Em primeiro lugar, boa tarde, então. Eu queria agradecer muito a organização da JAC Online, estar convidando para esse lugar tão importante. E eu queria fazer, então, uma análise sobre essa questão que eles me propuseram, né, o que há de errado com a vida cotidiana no Brasil de hoje. Acho que a maior parte de vocês já sabe que isso é um cognome, né, de um texto do Skinner, o que é que está de errado com a vida ocidental cotidiana, né? Que ele escreveu em 87. Então, estou eu aqui agora revisitando essa história toda para poder falar do que é que está acontecendo com o Brasil nos dias de hoje. E eu vou tentar abordar isso por processos comportamentais. Vou tentar fazer uma análise para que a gente possa entender por processos comportamentais como é que isso está se dando, tá? Então, vou começar falando sobre classificação, né? Classificar é um dos processos básicos de comportamento, porque a gente fica sob controle de características específicas do mundo, que é um jeito adaptado de viver, tá? Então, cada vez que a gente classifica, tem uma razão para a gente classificar determinadas coisas, tá? Então, classificar na análise do comportamento é ficar sob controle de estímulos. Então, quando eu estou sob controle de estímulos, eu estou numa posição melhor do ambiente do que quando eu não estou em posição de controle de estímulos, tá? Então, saber escolher uma ferramenta, por exemplo, é essencial para um bom desempenho, tá? Então, eu posso ter muitas ferramentas, tá? Algumas delas vão ser importantes para algumas atividades, outras nem tanto. Dependendo da situação, nós temos que usar a ferramenta certa para obtermos o resultado desejado, tá? Então, usar uma ferramenta inadequada, ela pode causar problemas. Então, as coisas podem ser classificadas pela função ou por sua utilidade, tá? E aqui coloquei para vocês uma música que vocês devem conhecer da Marisa Monte, que fala um pouco disso, tá? Para calar a boca rícino, para lavar a roupa homo, para uma viagem longa jato, e ela vai por aí afora falando de várias finalidades de coisas que têm finalidades específicas, tá? Então a gente vai também usando as coisas já classificadas e a gente vai sabendo como reagir ou como funcionar nesse ambiente agora já ordenado por alguma característica qualquer, tá? Também as coisas podem, para serem classificadas, elas podem ser separadas por algumas características, tá? Então aqui uma outra música agora do Arnaldo Antunes. As coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura, duração, ou seja, as coisas têm muitas dimensões pelas quais elas podem ser classificadas, tá? Então, ele vai acabar a música falando as coisas não têm paz. E assim se dá com o comportamento. O comportamento também tem múltiplas funções, múltiplas medidas que a gente pode ter, muitas dimensões pelas quais a gente pode tomar o comportamento das pessoas. Então, para viver em grupo, o ser humano também precisou classificar as pessoas, tá? Isso facilitava a vida dele quando ele classificava as pessoas. Aqui vou puxar um pouco do Harari, tá? E ele fala o seguinte no livro dele: há limites claros ao tamanho dos grupos que podem ser formados e mantidos. Para funcionar, todos os membros de um grupo devem conhecer uns aos outros intimamente, né? O Skinner também já tinha falado lá em Holding To
que os grupos pequenos funcionavam melhor do que grupos grandes, né? Quando ele vai estar analisando, então, aquela utopia do Walden Two. Vai continuar o Harari. À medida que o número de um bando de indivíduos aumenta, a ordem social se desestabiliza, levando, enfim, à ruptura e à formação de um novo bando por alguns dos indivíduos. Em apenas alguns casos, se observam grupos maiores que 100. Grupos separados raramente cooperam e tendem a competir por território e por alimento. Então, o que ele está trazendo aqui é uma observação que se mantém nos tempos. Já desde os anos 60, quando ainda se fazia um estudo de quantas pessoas cada ser humano tinha em contato, eles analisavam a agenda de telefone, em papel ainda, e contavam quantos contatos as pessoas tinham. E esse número girava em torno de 100, também já naquela época. Então, isso parece que se mantém, né, pelas condições que a gente visita e pelas condições que a gente conhece agora, trazido pelo Harari. Ele vai continuar aqui. A fofoca ajudou o Homo sapiens a formar bandos maiores e mais estáveis. Até mesmo a fofoca tem seus limites. Pesquisas sociológicas demonstraram que o tamanho máximo natural de um grupo unido por fofoca é de cerca de 150 indivíduos. Então, ainda é um grupo pequeno. Tudo bem? A maioria das pessoas não consegue nem conhecer intimamente, nem fofocar efetivamente sobre mais de 150 seres humanos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter acesso íntimo e vai, de fato, conhecer pessoas num grupo restrito, tudo bem? Num grupo bem pequeno, e a gente vai começar, o resto, a gente vai falar sobre sem conhecer. Então, as pessoas, como as coisas, têm muitas mais características, tá? Que eu estou trazendo aqui. A cultura, a raça, a psicopatologia, nível socioeconômico, etnia, postura política, criminalidade, cor, educação, aparência, moralidade, escolaridade, enfim. Muitas características pelas quais as pessoas podem ser classificadas, tá? Tantas quantas a cultura decida que seja importante para se classificá-las. Então, é a cultura que vai decidir qual é a característica importante que as pessoas vão ter que ter para poder dar conta desta vida agora em grupo e num grupo maior, ok? Isto ajuda as pessoas a saberem como se portarem quando estiverem perto uma das outras. Então, sabendo de que antigamente era assim, né? Sabendo de que família as pessoas vinham, você sabia quais eram os costumes daquela família. Você sabia como é que ela se sentava à mesa, você sabia que coisas ela gostava de comer e que coisas que ela não podia comer. Então, se você conhece, por exemplo, a cultura judaica, você sabe que tem algumas coisas que você não pode servir para ela porque ela não come, né? Algumas misturas de alimentos ela não come. Então, quando você vai conhecendo as culturas, te facilita a sua vida junto a essa cultura, tá? Mas isto começa a criar preconceitos, tudo bem? É exatamente aqui que a gente vai começar a falar de problemas, então, que a gente vai ter no Brasil de hoje, tá? E não só no Brasil, isso vale para o mundo inteiro, tá? Bom, será que há alguém idêntico a você? Então, agora uma questão de reflexão, tá? A gente vai começar a fazer classificações em cima de classificações e classificações e classificações, até que a gente chegue a um ser único, tá? Que sou eu ou é cada um de vocês. Então, juntando todas as classificações possíveis de serem feitas, nós vamos chegar ao indivíduo, ok? E esse é um problema. O resultante é que a cada característica que se destaca para caracterizar alguém, isso diminui a sua inserção em determinados grupos, tá? Classificatórios também. E criam-se minorias, até se chegar ao indivíduo, tá? Quanto mais características eu vou colocando, mais... Denis, você pode tirar ela para mim, por favor? Mais a gente vai, então, tá criando minorias, ou vai cada vez mais vendo um N igual a 1, ok? Então, classificar pessoas, vai dizer o Harari, também é necessário, tá? Os sapiens dividem a humanidade instintivamente em duas partes, nós e eles. Vai dizer ele ainda, nós somos pessoas como você e eu, que partilhamos a mesma língua, a mesma religião e os mesmos costumes.
Nós somos todos responsáveis uns pelos outros, mas não somos responsáveis por eles, aqueles que são diferentes. Nós somos sempre distintos deles e nós não devemos nada a eles. Nós não queremos ver nenhum deles em nosso território. Eles mal são humanos. Então, essa é uma classificação que o Harari vai trazer e vai dizer que nos grupos de sapiens sempre acontece isso. Ele vai descrever desse jeito, tá? Um jeito de poder conviver em grupo grande é contar o que se sabe sobre outras pessoas, pode ser por meio de ciência, pode ser por meio da mídia, pode ser por tradição oral, que é a fofoca, tá? Na fofoca, o que vai acontecer? Ela consiste não somente no ato de fazer afirmações não baseadas em fatos concretos, especulando em relação à vida alheia, mas também em divulgar fatos verídicos da vida de outras pessoas sem o seu consentimento, independente da intenção de difamação ou de simples comentários sem fins malignos. A fofoca tóxica, chamada rumor de um lado só, tem o perigo da história única, mais especificamente se referindo a estereótipos culturais tomados como a verdade absoluta sobre algo. Todo estereótipo pode ser verdade, mas um estereótipo é só uma história em um conjunto complexo de várias histórias. E há também as fake news, tá? As fake news vão trazer agora um conhecimento de quem não conhece aquelas pessoas de quem estão se falando. E, portanto, ela não tem como confirmar ou desconfirmar o que a fake news traz, ok? Então, isso agora atinge um grupo grande de pessoas, se fala sobre determinadas outras pessoas e as demais não têm como averiguar se isso é verdade ou não. O fato é que quanto mais características se busca dentro de cada classificação que se faz sobre um assunto qualquer, menos ocorrência se observa dentro de cada classe. Ou seja, em última palavra, criam-se minorias de ocorrência, ok? Novas categorias devem ser feitas apenas quando há alguma razão especial para nos comportarmos em relação à nova classificação, não servindo para hierarquizá-las em relação às demais. Então, uma classificação, ela só serve para mostrar algumas facilidades de convivência, tá? Mas não de hierarquia. Por exemplo, algumas classificações da ciência, que são úteis, tá? Aqui, todos os diagnósticos psiquiátricos que vão trazer tratamentos diversos. Então, para cada diagnóstico novo, eu posso encontrar agora um tratamento especial. Então, aqui a classificação ela é super importante, tá? Tanto quando você fala da morbidade psiquiátrica, quanto quando você fala de uma medicação, ok? Então, para algumas atividades profissionais, isso também vai ser importante, né? Vocês devem fazer, alguns de vocês estão mais adiantados, fazer algumas especializações em alguns temas. Então, por exemplo, alguém se especializa mais em autista, alguém se especializa mais em clínica de adultos, outros se especializam mais em clínica de família. E você vai tendo, então, classificações também que são úteis, porque agora as pessoas sabem a quem procurar quando elas têm um problema de um tipo ou de outro. E também algumas novas filosofias de vida. Então, hoje em dia, a gente sabe que a nossa filosofia de vida está tentando mudar, né? Porque a gente está percebendo que a filosofia de vida vigente ela está trazendo exatamente essa patologização aqui da vida cotidiana, tá? Bom, agora eu vou citar um pedaço do Ricardo Martoni em 2001. Uma questão se coloca de imediato. Deveríamos considerar um país inteiro como uma única sociedade ou constituído de muitas sociedades? Ao considerarmos um país com diferentes sociedades, uma se diferenciaria da outra em termos de suas variáveis de controle, de diferentes variáveis de comportamento, de diferentes contingências? E a resposta, é claro, é sim. Tá? A gente vai ter diferentes contingências e diferentes coisas, inclusive, que vêm do próprio solo, do próprio ambiente no qual as pessoas estão trabalhando. Há regiões que são inóspitas, há regiões que são mais profícuas, há regiões que têm muitas construções, há regiões que são mais naturais, por assim dizer,
tá? Então você vai ter, de fato, um ambiente, uma contingência diferente para que as pessoas se comportem, tá? Então, se nós quisermos vatapá, é baiano. Se eu quiser um tutu, é a mineira. Uma muqueca é capixaba. Um barreado é paranaense. Um virado é a paulista. Uma buchada é pernambucana. Um cupuaçu é paraense. Tudo bem? As relações aqui são de coordenação e eu agora sei como me comportar em relação a esse determinado aspecto do mundo que vai estar trazido pela cultura de cada lugar. Cada cultura vai poder me trazer uma série de benesses e uma série de benefícios que são específicos daquela cultura e que eu vou, então, também classificar. No entanto, algumas coisas vão ser importantes. Aqui eu estava falando para vocês que as relações são de coordenação. Quando eu falo de tutu, já vem junto a mineira, tá? Tem também o tutu a paulista, mas o tutu a mineira sempre é melhor, tá? Tem o vatapá que é baiano. Vai ter também o vatapá pernambucano, mas eu não faço uma relação de coordenação com o vatapá pernambucano, ok? E assim a gente vai fazendo algumas relações de coordenação por múltiplos exemplares, tá? Essas coisas vão acontecendo muitas e muitas e muitas vezes. Como é que se constrói, então, uma moldura relacional, né? Como é que eu faço essa ideia de que eu posso estar apresentando um conceito ou me comportando em relação a determinado estímulo do ambiente, agora pessoas, né? Eu vou contar aqui para vocês um pedaço de um artigo que eu estou escrevendo com o Denis sobre estresse de minoria, tá? Então, imaginem vocês um garoto assistindo essa cena, né? Cada vez que aparece um casal gay, aparecem essas avaliações. Que promiscuidade, como eles são deturpados, que abominação. Eles são anormais, eles são solitários, eles são doentes, são perversos, transviados, doentes e daí por diante, tá? Então, essa observação desse estímulo com todos esses outros, tá? Vai começar a acontecer em múltiplos exemplares até que os estímulos se constituam numa classe de estímulos equivalentes ou coordenados, ok? E, além disso, estes já geram respostas e estímulos emocionais gerados por outro pareamento com essas palavras que estão aqui. Aquilo que é anormal, aquilo que é solitário, doente, perverso e daí por diante, tá? Em geral, essas respostas e estímulos são aversivos, dos quais as pessoas tentam se afastar. Agora imagina que o rapaz se perceba homossexual, que ele comece a perceber que ele tem desejos homossexuais e talvez ele até entre em relações homossexuais. Ele agora vai ser pareado por meio desse nódulo, né, homossexual, ele vai ser então pareado com tudo isso daqui, com todas essas palavras que despertam más reações, que despertam más emoções, tá? E isso vai trazer, então, aquilo que a gente chama de homofobia internalizada. Eu sou promíscuo, eu sou deturpado, eu tenho abominação por mim mesmo, eu anormal, eu solitário, eu doente, eu perverso, ok? Então, com isso, eu tenho aqui uma manifestação cultural dada pelo comportamento verbal e que vai, então, se expandir de várias maneiras. Bom, isso eu estou trazendo um assunto que, por um acaso, a gente está falando de minoria, né? Uma minoria de afetividade, mas ela também se expande para várias outras coisas, né? Então, por exemplo, quando eu tenho, numa classe de estímulos, eu tenho Dirceu, Genuíno e Lula, é difícil agora, quando Dirceu e Genuíno fazem uma classe de ladrão, que Lula não entre na mesma classe. Tudo bem? E aqui, então, eu posso até ter uma maior dificuldade de colocar Lula na mesma classe, porque Lula pode estar associado com outras tantas associações que os outros não estão. Então, Lula batalhador, o Lula que vem do povo, o Lula que é metalúrgico, o Lula que é não sei o quê, o Lula que é o salvador, o Lula que vai, então, trazer um monte de coisas. Então, há uma maior dificuldade de colocar aqui e há vários experimentos mostrando isso. Por exemplo, do Barnes Holmes, mostrando que na Irlanda você não consegue fazer dos sujeitos irlandeses católicos, você não consegue eles fazerem equivalência
com símbolos católicos e nomes protestantes, ou vice-versa, nomes protestantes com nomes católicos. A mesma coisa você não consegue fazer com indivíduos irlandeses que são protestantes. Eles não conseguem fazer uma junção, né, uma equivalência entre nomes católicos e símbolos protestantes, ou vice-versa, nomes protestantes e símbolos católicos. Aí ele foi para a Inglaterra, onde não há preconceito, tá? E aí ele faz a mesma experiência, e aí na Inglaterra, os protestantes e os católicos são capazes de fazer, então, uma junção entre esses estímulos que, aleatoriamente, ele está colocando numa mesma classe. Então, tudo isso vai acontecendo muitas e muitas vezes, e agora vocês vão entender como, tá? Vai acontecer porque a repetição dos pareamentos entre estímulos ela é importante, tá? A propaganda faz isso. A propaganda te coloca pareamento entre estímulos e possíveis consequências de você entrar em contato com esses estímulos, que você vai, numa hora ou outra, você vai acabar consumindo aquelas coisas, tá? E as repetições em várias fontes, agora eu estou colocando aqui todas as redes sociais, aumenta a veracidade da informação. Então, cada vez que chega por uma fonte, outra fonte, outra fonte, outra fonte, a mesma informação, isso vai dando veracidade para todo aquele conjunto de ligações que podem não ter nada a ver uma coisa com a outra, né? Pode não haver verdade ali, mas há veracidade. Você vai acreditando que aquilo tudo é verdade, ok? Então, eu vou voltar no Martoni aqui, 2001. Ele vai invocar aqui um estudo do Arbeck Jr., que vai falar que cada vez mais um grupo menor de corporações determinam o que pode e o que não pode ser notícia. E aqui começa o controle social, tá? Muitas empresas de comunicação fundiram-se com outros setores sociais que enxergavam nessa fusão a possibilidade de disseminar os seus interesses privados, surgindo então os grandes conglomerados, tá? Eles vão falar aqui da UOL junto com a HBO e várias outras coisas, mas eu não vou trazer aqui para vocês. O Racos vai dizer que há uma grande influência desses setores, tais como corporações, bancos e entidades governamentais, na seleção dos tópicos a serem abordados nos noticiários, ok? E eles começam, então, a dominar agora as influências que eles vão ter. Por exemplo, os bancos começaram a colocar nas propagandas e em toda a mídia que cerca o banco a ideia de que se você não empresta o dinheiro para eles, você perde dinheiro. Tudo bem? Então ele vai dizer para vocês assim, não deixe seu dinheiro parado. Há agora um produto maravilhoso que eu estou servindo para vocês, que é pequenas aplicações para pequenos investidores, tá? Então, cada vez que você deixa o seu dinheiro parado, você está perdendo dinheiro. E se você investir aqui comigo, eu te pago 3%, tá? Que é muito maior do que a poupança, que paga lá por volta de 1%. Então, eu te pago 3%, olha só como o seu dinheiro vai render. E você vai lá, então, acreditando que você, se não aplicar o seu dinheiro, você ficará mais pobre e vai lá e aplica seu dinheiro, tá? Com o banco, a 3%. Quando você precisa, num cheque especial, ou quando você precisa, num cartão de crédito, ele também te empresta o seu dinheiro a 12%. Tudo bem? Então, o seu dinheiro agora está valendo, na mão dele, 12% de juro que você paga. Ok? E com isso, eles começam a influenciar e eles conseguem ter, hoje, os bancos são as únicas instituições que têm lucro nesse país. Tudo bem? Então, você vai tendo, o Banco Itaú bateu pela 4ª vez o seu próprio recorde de lucro líquido. Uma coisa de 4 bilhões de reais aqui no Brasil, tá? No ano que passou, ok? Então, eles começam a selecionar os tópicos a serem abordados nos noticiários, na ênfase dada a algum assunto, assim como na manutenção do debate em torno de alguma questão crítica, tá? Dentro de parâmetros pré-estabelecidos por eles. E isso começa a bombardear a pessoa e a fusão entre os termos e entre as coisas que estão classificadas começam a
criar funções, tá? O Arbex ainda vai dizer o seguinte: se no passado a publicidade tinha como objetivo vender produtos, no mundo contemporâneo ela estabelece modelos a serem seguidos, padrões físicos, estéticos, sensuais e comportamentais. Aqui eu não sei se vocês lembram, isso aqui é uma campanha da Benetton, tá? A Benetton fazia propagandas não para mostrar os produtos deles, mas para mostrar conceitos, tá? E um conceito que ele estava dizendo aqui era da miscigenação das raças ou da união dos povos ou qualquer coisa do gênero. Então, isso, de alguma maneira, controla o comportamento das pessoas. Mas a Benetton era muito criticada por isto, tá? Ela conseguiu uma boa fatia do mercado quando fez isso, né? O cara que foi o idealizador disso, ele se deu muitíssimo bem dentro da publicidade, mas isso daqui passou rapidamente e agora você não tem mais esse conceito sendo passado pela propaganda, tá? Mas vocês devem conhecer, ou pelo menos os pais de vocês devem conhecer, propagandas do tipo: liberdade é uma calça velha, azul e desbotada, que você pode usar do jeito que você quiser, tá? Então, isso é liberdade, isso é um jeito de você se sentir livre usando uma calça velha, azul e desbotada. E aí começou-se a vender jeans já desbotado, o jeans já usado, tá? Ou essa outra moda que tem aí agora de viver todo mundo rasgado como se fosse zumbi, né? Então você vai vivendo coisas do gênero e isso vai determinando comportamentos dos indivíduos que vão formar massas, tá? A categorização é perigosa também quando criam-se hierarquias. E agora nos comportamos segundo a hierarquização e não segundo a característica, tá? Então, melhor que, maior que, mais que, primeiro que, VIP e daí por diante. Então eu começo a ter agora coisas que começam a criar hierarquias e as hierarquias vão atender a decisões que as pessoas tomam. Tudo bem? Aqui, de novo, Harari. Todas as sociedades são baseadas em hierarquias imaginadas, mas não necessariamente as mesmas. O que explica essas diferenças? Por que as pessoas são classificadas na sociedade indiana tradicional de acordo com castas, na sociedade otomana de acordo com a religião e na sociedade norte-americana de acordo com a raça? Eu acho que aqui ele bobeou porque não é exatamente com a raça, né? É com o montante de dinheiro que você tem no banco. Na maioria dos casos, a hierarquia surgiu em consequência de um conjunto de circunstâncias históricas acidentais e foi, então, perpetuada e refinada durante muitas gerações, à medida que diferentes grupos passaram a ter interesses pessoais em tal hierarquia, tá? Isso dá falsas impressões. Que diferenças que justifiquem classificações tenham que ou possam ser hierarquizadas? Que certas posições em hierarquias possam ter benefícios e privilégios em outras posições que não tenham. Portanto, a gente está lidando agora com uma diversidade humana e levando em consideração que diferença não é defeito. Tudo bem? As diferenças não devem ser hierarquizadas em direitos básicos. Essa é a tônica que a gente precisa estar descrevendo aqui e lidando com esse Brasil de hoje, tá? Isso cria necessidades. Como minorias agora, minorias entre aspas, são criadas nas classificações, elas perdem a importância nas hierarquias das prioridades sociais. E é por esta razão que a gente tem que lutar pelos direitos das minorias, ok? O acesso a bens e direitos diversos, o reconhecimento social, a inclusão e o respeito. Okay? Então, essa hierarquia, esse tipo de hierarquia que tem sido feito, ele está criando esse tipo de necessidade, que agora a gente precisa lutar por coisas que são dadas pelas pessoas, de alguma maneira, em outras culturas, né? Então, aqui hoje nós temos um Brasil dividido. Os direitos básicos devem ser dirigidos por generalizações e não por discriminações, mas a escassez de recursos cria critérios de prioridade. Ok? O que é mais importante? Um transplante de baço de um alcoólatra ou o transplante de córnea de uma criança que nunca conseguiu estudar? Então, escassez de recurso vai te fazer essa pergunta, tá? O tratamento de portadores de HIV ou portadores de doenças raras? A escassez de recurso também vai te fazer essa pergunta,
tá? E vários outros. Quando eu tiver 2 pessoas para serem entubadas pelo Covid e só uma pode viver, quem eu vou entubar? O velho, que já viveu tudo, ou o jovem que ainda tem coisas para construir? E eu tenho que decidir por alguma categoria, eu tenho que decidir por algum critério. Tudo bem? Então, o que eu estou querendo apontar aqui é que a miséria cria competição. E a gente está nessa situação hoje porque nós estamos vivendo um mundo miserável e uma vida miserável, com escassez de elementos para poder viver. Tudo bem? Isso cria competição, cria critérios e a importância e acirra aquela ideia do nós versus eles. Tá? Eu posso tudo, eles que se danem. Eu não tenho a menor preocupação com eles. Tá? A gente sabe também que, desde Maquiavel, há uma regra para os governantes que é dividir para governar. Quanto mais você dividir as pessoas, menos força elas têm, ok? E você vê isso acontecendo com pequenos grupos. As pessoas vão se dividindo e elas vão enfraquecendo. E deve haver alguém que está ganhando com essa divisão, tá? Alguém está podendo controlar o comportamento dos grupos com essa divisão. Eu não sei quem, tá? O antídoto. A categoria como mera exibição de uma importante existência. Então, quando eu estou falando mera exibição, significa isso mesmo. É só um exercício de classificação de aspectos que ficaram importantes por descreverem diferenças importantes. Mas sem hierarquizar as diferenças. Nos direitos, nós somos todos humanos. E aqui não há hierarquias. Somos todos iguais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas, dizem: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para os outros em espírito de fraternidade. Os valores que a gente traz aqui dos direitos humanos são os valores da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Algumas das características mais importantes dos direitos humanos são: os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa, e a gente não está praticando isto. Tá? Os direitos humanos são universais, o que quer dizer que são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. A gente também não está fazendo isso. Os direitos humanos são inalienáveis e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos. Eles podem ser limitados em situações específicas. Por exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é considerada culpada de um crime diante de um tribunal e com o devido processo legal. Tá? Mas tirando essas poucas pessoas, o direito de ir e vir é inalienável. Os direitos humanos são irreversíveis, interrelacionados e interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não. Na prática, a violação de um direito vai afetar o respeito por muitos outros. Todos os direitos devem, portanto, ser vistos como de igual importância, sendo igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. Eles são direitos básicos dos seres humanos fundamentados no valor liberdade. São direitos civis e políticos, direito à vida, à propriedade privada, à liberdade de pensamento, de expressão, de crença, igualdade perante a lei, direitos à nacionalidade, de participação do governo de seu estado, podendo votar e ser votado, entre outros. Então, aqui estamos falando de liberdade. Igualdade de oportunidades. São direitos econômicos, sociais e culturais. O direito ao trabalho, direito à educação, à saúde, à previdência social, à moradia, à distribuição de rendas, entre outros. Esses daqui estão sendo dilapidados no Brasil de hoje. Estão sendo tirados de quem não tem dinheiro. Só quem tem dinheiro aqui vai ter essas coisas todas, inclusive o trabalho. Ok? E fraternidade são direitos difusos e coletivos. São direito à paz, direito ao progresso, à autodeterminação dos povos, o direito ambiental, o direito do consumidor, da inclusão digital, entre outros. Tá? Então, são direitos importantes que a gente precisava estar também atentando. Como resgatar e disseminar e praticar
os direitos humanos. Então, agora um exercício de comportamentos, como é que a gente tem que se comportar. Há uma regra de ouro para isto que a gente esqueceu há muito tempo, tá? Ama ao próximo como a ti mesmo, tá? Isso é muito importante. Eu não faço para o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Essa ética, a nossa sociedade ocidental, de uma maneira geral, e a brasileira também, deixou de ser feita há muito tempo, tá? Por exemplo, com a lei do Gerson, que eu não sei se vocês conhecem. Gerson era um jogador de futebol que, depois de aposentado, resolveu fazer uma propaganda de cigarro, tá? Um atleta fazendo uma propaganda de cigarro, e o mote dele, ele fumava aquele cigarro porque ele queria levar vantagem em tudo. Eu quero levar vantagem em tudo, certo? Ele perguntava para o espectador. E essa virou a lei de Gerson aqui no Brasil, tá? Todo mundo aqui quer levar vantagem em tudo, tá? E ninguém pensa no outro, como em si próprio, tá? O Skinner, já em Walden 2, também falava no planejamento da cultura, e ele falava o seguinte: evitamos cuidadosamente toda alegria derivada de triunfo pessoal que implique o fracasso de outro. Essa é a proposta dele para a sociedade. Triunfar sobre a natureza e sobre si mesmo, sim. Sobre os demais, nunca. O triunfo sobre um outro homem nunca é um ato louvável. Isso lá em Walden 2, tá? Era isso que eu tinha para falar. Estou eu aqui com todas as classificações que eu posso receber. Esse aqui é meu e-mail, se vocês quiserem conversar comigo, ok? E agora estou pronto para a gente poder conversar, correr para burro, para poder respeitar o horário de vocês, tá? Vamos lá. Muito bom, Roberto. Muito obrigado. Pela fala. Obrigado. Mais uma vez aprendemos muito, né? Bastante coisa, muita coisa para a gente pensar, uma análise muito contundente. E gostamos muito. Kenji, obrigado. Como nós estamos de comentário? Boa noite, Banaco. Obrigado pela palestra. Boa noite, Kenji. A gente ficou muito feliz com o teu aceite ao nosso convite e te agradece muito também por tudo que tu trouxeste hoje para a gente aqui. Obrigado. O YouTube, alguns comentários aqui. A Elaine está dando boa noite para ti, agradecendo pela palestra. A Renata Bucioli disse que adorou a classificação. E a Sônia Meijicos disse que foi maravilhoso tudo que tu trouxeste para a gente aqui com essa tua palestra. Obrigado. Obrigado, Banaco. Eu acho que é isso, né? Então é isso. Encerramos com chave de ouro o nosso evento. Né? Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. E obrigado pela paciência. Sim. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Banaco. Obrigado. Abraço. Então é isso. Vamos encerrar. Cadê o Pedro? Estou aqui. Quem quiser aí ficar online aí para a gente dar não um adeus aí, mas um até logo aí a Jaque, né? Assim, foram semanas de muito trabalho desde antes do início do evento, no dia 19/9, e foram muitas reuniões, assim, muito trabalho, né? Acho que é isso que aconteceu. E a despeito de a gente estar online aqui ainda, com as câmeras ligadas, transmitindo ao vivo pelo YouTube, eu queria de verdade, assim, dizer que, primeiro que vou falar que vai ser bastante rápido, vocês ficam à vontade também para falar aí, mas o foco da nossa atenção são as palestras, então vou ser muito rápido. Queria agradecer vocês, de verdade, agradecer ao público, agradecer os convidados aqui, na figura do professor Roberto Banaco aqui também. Foi muito importante para a gente ter sua fala aqui, a fala de todos os outros convidados, nesse momento importante. Acho que é uma história assim, muito particular, assim, esse período que a gente tem vivido. Mas agradecer aqui também aos telespectadores e principalmente aos membros da Jaque aqui, que a gente colocou a mão na massa, assim, não dá para dizer que foi fácil em todos os momentos,
A gente se dá e se deu muito bem sempre, mas, assim, a nossa rotina é tão maluca quanto esse tempo de pandemia. Então, queria agradecer muito a todos vocês, de verdade. A Ana Paula e o Felipe não estão aqui nesse momento, mas queria agradecer aos dois também. Então, agradecer a você, Hernando, que ajudou muito, o Kenja, a Sara, enfim, Sara, tanto no evento quanto na vida, e a Rubi, desde sempre também, a gente organizando já, que sempre foi muito bom. Então, queria agradecer vocês por todo o afeto que a gente trocou, independente das câmaras, agradecer de fato por a gente ter conseguido fazer um evento importante como a gente planejou. É isso. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa aí, fiquem à vontade. Oi, gente, estão me escutando? Acho que eu conectei agora o... Sim, né? Bom, então queria agradecer aí também o professor Banaco, foi muito bacana, foi muito legal ouvir você, parabéns aí pela palestra. Queria agradecer também a toda a comissão organizadora, né? Foi muito legal para mim ajudar aí a organizar essa JAC. Foi a minha primeira organização de JAC, mas foi muito legal poder fazer isso com pessoas tão experientes, né? A Jaque Belém foi tão comentada hoje, tão bem comentada, então acho que a minha primeira organização de Jaque já foi com pessoas super importantes, super especialistas em organização de Jaque. Então eu queria agradecer, foi muito legal, foi muito bacana, foi uma experiência muito boa e gostei muito de todas as palestras, acho que é muito bom poder proporcionar esse momento também de debates tão ricos, né, num momento tão peculiar e tão difícil que está sendo para todo mundo e que com certeza vai deixar muitos rastros aí para a gente, né? Muita água ainda vai rolar, a gente ainda vai ter muito para estudar sobre isso, para aprender, mas foi muito legal poder contribuir aí, né, trazendo esse espaço para discussão sobre esse assunto. Então, muito obrigada a todos vocês. Então já que tu falaste da Jaque Belém, né? Eu só tinha participado da Jaque Belém, da primeira Jaque Belém, não participei de nenhuma outra, né? Só como palestrante depois e tal. E agora foi muito bom participar da Jaque Online como uma das organizadoras, né? Foi um evento que deu o que falar, pessoas de outras áreas estavam falando, né? Que queriam participar, que queriam assistir, então acho que teve uma abrangência legal e eu acho que esse é o objetivo mesmo, né? Que a gente consiga chegar aí com a análise do comportamento em outros lugares, não só para os analistas do comportamento, não falar só para os analistas do comportamento. Então, acho que a gente teve um objetivo alcançado aí. Bom, eu sou grata aqui a tudo que a gente viveu nesses últimos 4 sábados. Acho que a gente conseguiu aí cumprir essa missão de conseguir colocar o evento 100% online, gratuito, acessível a todos, com todas as palestras acontecendo, deu tudo certo, né? A gente se viu... A ideia de fazer evento online já é uma coisa que rola há muito tempo, já tem vários eventos online acontecendo, e agora nesse cenário acabou sendo uma coisa mais compulsória, né? Se você quiser fazer um evento, precisa ser online. Então, no começo a gente apanhou um pouquinho, porque a gente, apesar de mexer com essas tecnologias, a gente não tinha a experiência de fazer um evento online, né? Então, foi a primeira vez, foi um desafio que a gente conseguiu superar. Às vezes deu um pouco de correria nos bastidores, mas no fim deu tudo certo e a gente conseguiu entregar, acredito, que a gente prometeu. Então, eu sou muito, muito grata a todos os palestrantes, né, pelo compromisso, por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado o seu tempo para preparar uma apresentação e trazer para a gente deixar isso aí disponível para as pessoas, né, para a gente trazer um pouco do que a nossa área pode contribuir com a compreensão do que está acontecendo e, quem sabe, desenvolver também, a partir daí, tecnologias de como lidar melhor com várias situações comportamentais que esse cenário suscita. Então, agradeço muito, acho que foi super enriquecedor ouvir todas as palestras, né? Felizmente vão ficar disponíveis no YouTube para a gente rever de novo, né, com mais calma. Eu sei que é um pouco
maratona, apesar de eu estar acostumada com organização de eventos, né? Eu daqui, quase todos participaram em algum momento da organização da JAC Belém, eu fui a que participei mais tempo, né? Eu fiquei por aí umas 9 edições. Do ano passado para cá que eu já não fiz mais parte, mas a correria de passar um dia no auditório é diferente de você passar o dia sentado numa cadeira na frente de um computador ou de uma tela de celular, né? São maratonas diferentes. A gente achava assim, a gente está em casa, vai ser em vídeo, a gente não vai estar correndo para resolver pepino de equipamento e troca de garrafão de bebedouro e pega o data show e não sei o quê. Mas a gente tem outros tipos de dificuldades técnicas e é outro tipo de esforço, né? Não é menos desgastante o trabalho através de uma tela do que o trabalho presencial, né? São apenas modalidades diferentes que não são substituíveis, né? A gente não é porque a gente tem essa via aqui que a gente vai deixar de fazer os eventos presenciais, mas acho que é um bom exercício a gente ter isso como alternativa, né? A gente pode conectar pessoas de diversas partes do país que talvez não fosse possível reunir essas pessoas no mesmo evento, né? Por questões financeiras, deslocamento. A gente vive num país gigantesco, então ir de um lugar para o outro é complicado, né? Tipo, eu estou aqui em Belém, o Hernando está em Londrina, a gente está em extremos do país, né? A gente passou muito tempo junto, convivendo ali na FPA, e hoje uma via para a gente continuar construindo coisas juntos é justamente através da tecnologia, dessa modalidade online. Então, eu sou muito grata a todo mundo que acompanhou, que interagiu com a gente ao vivo. Sou muito grata aos nossos parceiros que ofereceram esses sorteios maravilhosos que ainda vão continuar acontecendo nos próximos dias, na semana que vem, junto com algumas surpresinhas que a gente está montando ainda para ter um after da JAC Online. E sou muito grata a todos vocês, colegas da comissão organizadora, por essa empreitada que a gente assumiu. No fim, nós fomos uma comissão até pequena, né? Parecia assim, a priori, é um evento online, não tem toda aquela estrutura, então a gente não precisa de tanta gente na comissão, porque vai dar menos trabalho, mas dá trabalho sim, né? A gente teve que se dividir aí essas tarefas para dar conta, né? Em concorrência com outras atividades, porque a gente está em casa, mas a gente está ocupado com diversas coisas, né? E conseguir conciliar tudo isso para dar o melhor que a gente pôde, né? Para tornar real esse evento e deixar ele aí disponível para todo mundo. Então, muito obrigada, gente. Acho que o Rubi falou tudo agora. Eu só quero reforçar também o meu agradecimento pelo convite, né, em especial ao Pedro. Eu acredito que o Pedro foi o idealizador, né, do evento em si, né? Não, Pedro? Em relação à organização dos eixos temáticos, em relação a chamar a galera também para se juntar, né, para organizar um evento como esse. Então, foi muito legal para mim. Eu já tinha participado também só da organização da JAC 1, junto com a Rubi, Paulo, Pedro, e foi muito bacana. A experiência foi muito legal para mim. Foi divertido também, trabalhoso, mas divertido. Foi legal, assim, ter esses desafios agora, poder entrar em contato com tanta gente bacana, ver as palestras também, né? E como a Rubi bem falou, tem desafios, né, inerentes ao online que são muito diferentes de quando a gente está na palestra mesmo presencial, né? Quando a gente está na organização de um evento presencial. E foi um bom exercício de autoconhecimento também, né, em muitos momentos, né? Foi muito desafiador por várias razões, em termos de exposição também, né? É uma coisa nova estar falando para uma audiência no YouTube, ao vivo, né? E, enfim, eu só quero agradecer muito a todos os palestrantes, né, que toparam junto com a gente compor este evento, aos patrocinadores também, que a gente já comentou aqui, e a toda essa galera que está aqui nos bastidores, que está conversando aqui com a gente agora, por todo o esforço que a gente compartilhou já em conjunto, né? Foi
uma empreitada aí de um mês inteiro, mais de um mês, na verdade, porque teve todos os meses de planejamento, né, e que no final deu tudo certo. E eu estou muito feliz assim, com o resultado e acho que vai ser muito útil para esta geração aqui, inclusive para o futuro, né, para pessoas que queiram ver um dia, nossa, o que o pessoal da C estava publicando sobre isso nesse período, né, e aí vai ter a JAC Online em tempos de pandemia, para dizer aqui o comentário de analistas do comportamento sobre este período, né, em várias áreas diferentes, dando contribuições a respeito desse período que a gente está vivendo agora, que é tão novo e tão desafiador para todo mundo, né? Então, muito obrigado, gente, e já que ainda não acabou, porque teremos mais algumas surpresinhas, mas me despeço por aqui também, de todos vocês. Muito obrigado. Então é isso, gente. Valeu. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau.